O Corinthians joga amanhã no Barradão contra o Vitória, o Vessa, que é um jogo... Não é mais a briga contra o rebaixamento, agora a briga é pelo G9. Essa é a história, não é isso? Abraço, satisfação. Na verdade, o que eu acho que esse jogo do Corinthians e do Vitória, para os dois, ele vai decidir o que os dois querem da vida. Se o Vitória for a 41, ele pode pensar na Libertadores. Por que não? Tá compatível. Se o Corinthians for a 41, ele também pode pensar numa pré-Libertadores. Quem perder parando no 38, eu acho que, sinceramente, fica muito difícil a situação. Então, é um jogo que divide, eu acho, qual é o objetivo dos dois clubes. O Arnaldo até falou ontem, né? Se o empate talvez não seja bom para nenhum dos dois, e minha visão o empate, se a sua cabeça, torcedor corintiano, tiver... o objetivo é não cair, é um bom empate. É um bom empate. Ia 39, segura 2 pontos o Vitória, tá tudo bem. Se a sua cabeça for não, é pré-Libertadores e tal, o empate passa a ser ruim. Então acho que é essa análise que cada um tem que fazer. Como eu acho que não cair é só obrigação, eu acho que o Corinthians amanhã tem que tentar vencer o Vitória, porque... Então... e buscar o objetivo que é, no mínimo, uma vaga de Sul-Americana e o sonho aí da Libertadores, porque só não cair, para mim, é pouca coisa. A turma que tá que vai para a pré-Libertadores, que no sonho da brincadeira é possível, vai ter todo esse calendário que eu acabei de falar aqui, Campeonato Paulista antecipado. Aí começa... Nossa, é mesmo, tem a pré-Libertadores. Daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo já está planejando uma pré-temporada nos Estados Unidos. Então, tem mais essa vai dar tudo certo. Pré-Libertadores, a Comebol não muda, né? Vai ser na primeira semana de fevereiro a pré-Libertadores. Mas aí que tá, isso é interessante que o Vessa falou, porque na minha cabeça, o Vitória joga pensando embaixo. Ele não tá pensando se o Vitória permanecer. O Corinthians não. O Corinthians é outra coisa, até pelo tamanho e tudo mais, né? Então, pro Vitória, o empate que não seria um bom resultado jogando em casa, eu acho que já serve. Já é ainda mais pelo número de vitórias ou triunfos que o Vitória tem no campeonato. É o time que menos empatou no Brasileirão. Então, o Vitória, que para mim, eu não sei, eu vou até ligar pro Carpini acabando o programa aqui, se ele tá pensando em pré-Libertadores. Mas se ele estiver pensando calminho em ficar na primeira divisão, o empate é ótimo. Então ele não precisa se abrir. E o Corinthians precisa arriscar nesse raciocínio que o Vessone trouxe, mesmo jogando em Salvador. O Elton Melo manda mensagem aqui: prefiro a Sula do que a pré-Libertadores. Aí não, hein? Não, meu filho. Pode esquecer. Né? Será que ele tá falando? Ele é corintiano. Não, ele tá falando a Sul-Americana completa do que perder pro Reinaldo. A garantia da Sula, né? É isso. A garantia da Sula do que a pré-Libertadores. Eu não, eu arrisco, hein? Eu arrisco a pré. Não, ok. Cada um tem o seu ponto de vista. Agora, no raciocínio do Arnaldo e do Vessa, o Vitória tem 38 pontos, 11 vitórias. Se ele ganha, ele vai a 41 e não cai mais. Então aí o Vitória entra no modo sonho e brincadeira também, né? 39 com 11 vitórias. Ele continua bem. 39 com 11 vitórias. Bem, mas 41 não cai mais. Mas se o Vitória vence, ele entra no modo no sonho e na brincadeira. Não, mas você combina com o Vitória? Esse ano do Vitória, o modo sonho e brincadeira. Combina com o Vitória, mas imagina se for também e dar uma zica e o Bahia não vai. Agora, o time está desempenhando também. Ótimo trabalho do Carpini, hein? Sim, o time está desempenhando. Mas, Vessa, então, dito isso que o Arnaldo falou, que pro Vitória, veja bem, o empate não é tão ruim, para você tem que ir para cima. E aliás, vocês dois, Arnaldo e Massini, o Corinthians tem que ir para cima mesmo? Não tem essa de aceitar o empatezinho? Não, tem nada disso não. Agora é sonho na brincadeira, vamos embora para a Liberta. É isso. Agora cara. Mas vem cá, e se perde? Se perde, vai voltar tudo. Pode acontecer. Mas não adianta ficar... Veja, uma coisa é você pedir para um sujeito que tem a vida remediada, não é ruim, não é espetacular em termos financeiros, como a minha. Tá tudo bem, a gente vai levando, trabalhando e tal, tá tudo certo. Uma coisa é pedir para eu pensar em trocar de carro e comprar o carro do Vessa.
Eu andei no carro do Vessone uma vez, cara, você fala, tô com dor, aí vem um negócio e fica coçando você aqui nas costas. Você fala, coça a minha orelha, aí vem uma mãozinha, coça a sua orelha. Eu não posso ter um carro desse. Agora, eu posso ter um carro melhor que o meu, que é 2013, tá cheio de esparadrapo, entendeu? Que é o caso do Corinthians e do Vitória. O Corinthians pode ter o Vitória pode ter um carro melhor. Agora, o Corinthians, com tudo isso que aconteceu, depois de ganhar o derby, no sonho da brincadeira, ele tem que ir pro pau dentro. Ele tem que buscar. Ele tem que ir lá agora, cara. Porque senão vai terminar o ano, se ele fica lá embaixo, fora da zona, e não vai para lugar nenhum, o Ramon já era, para começar. Vai ter que começar tudo de novo ano que vem. E a gente vai falar do que foi o ano do Corinthians. Então, não dá. Tem time que não dá para você prender numa caixa. Tem que soltar. Tem que ir para cima mesmo. Vessa, o Ramon vai prender o time numa caixa ou vai tentar ganhar? Essa é a pergunta. Eu acho que ele deveria tentar ganhar o jogo. O Corinthians. Mas a escalação indica isso? A indicação deve ir no 4-3-1-2 normal, 3 volantes, porque não tem nem 3 zagueiros para colocar, só tem 2, e vai com os 2 na linha de 4. O Fagner volta para a lateral, o Mateuzinho suspenso, o Bidu volta para a lateral, o Hugo está suspenso, mas enfim, o Bidu é titular, Félix Torres e Gustavo Henrique por dentro. E aí deve jogar normal, 3 volantes, Martínez, Charles, Oranielli, Carrídio e Garro, e Memphis e o Roberto na frente. Então, o Corinthians vai no que ele vinha tocando, na batidinha dele de 3 volantes e tal. Mas a questão para mim é a ambição. Eu entendo o torcedor do Vitória ficar feliz com a permanência. Ele está vindo aí de uma segunda divisão, permanecer na primeira sempre foi o objetivo. No caso do Corinthians, com todo o dinheiro que investiu, com o elenco que montou, não cair para mim, não merece nem parabéns. Então eu acho que você tem que tentar no mínimo, uma vaga de Sul-Americana consolidadinha ali, e buscar esse negócio do sonho, porque o campeonato se abriu para o Corinthians. Então eu não acho que o empate, na minha cabeça, é bom resultado. Ele pode até depender, sei lá, toma um 2-0, 40 do segundo tempo 2-1, 45 2-2. Beleza, ótimo resultado. Só a circunstância. Mas antes do jogo, eu acho que o Corinthians deveria ter a ambição de ir lá, ganhar o jogo, ir a 41, falar, agora eu pego o Cruzeiro em casa, pego o Vasco em casa, podendo ir a 47 e eu tô dentro dessa briga de pré-libertadores. Então, eu acho que essa deveria ser a missão do Corinthians lá. E aí, Arnaldo? É isso, são 2 clubes. A situação do Vitória na tabela é melhor, mas, aliás, o Vitória hoje está já na zona da Sul-Americana, né? Sem vaga a mais, é só você ver ele na tabelinha, ele está na zona da Sul-Americana. Mas eu acho que são objetivos, ambições, situações diferentes, né? E aí é saber lidar com essa questão. Jogar para vencer, buscar a vitória para o Corinthians não significa jogar com 4 atacantes, como o Ramon Dias já fez alguma vez. Não é isso. É ser inteligente, administrar o jogo num campo adversário, que tem muita pressão, mas não desistir de vencer, não se contentar apenas com o eventual 0-0, né? Então, eu acho que essa situação ela é nova e ela só foi possível para a gente analisar a partir dos resultados das últimas rodadas, tanto para o Corinthians quanto para o Vitória, né? Que antes a gente nem tinha condição de discutir vai arriscar, não vai arriscar. E o Vitória chegou numa situação contra o Corinthians, talvez inesperada para ele mesmo. Chegou bem. Ele chegou não é uma posição ainda completamente segura, mas você compara, aliás, é um dos melhores times do segundo turno, né? O Vitória. Então, eu acho que aí é aquela coisa que para o Corinthians talvez seja mais factível de administrar quando arriscar no jogo e quando não arriscar. O Vitória com aquele bafão lá, é difícil o Carpini chegar, galera, 0-0 tá bom para nós, né? Segura. E também tem uma coisa curiosa, confirmando essa escalação do Vessone, é a sequência do Memphis Depay, interessante, né? O cara aguentou, jogou em vários lugares, climas diferentes, temperaturas diferentes, chuva,
Claro. E teve piriri, rapaz. Uma vez eu tive no Furo G4, né? Fiquei noite de rei. Mesmo assim, tava em campo. Então, isso. Muito bem, aqui ó, a galera tá zoando o Vessone aqui, falando assim, que rodada que o Corinthians assume a liderança, não é isso, mas o Vessone, o ponto do Vessone, que ele levantou lá atrás, quando tudo aqui era mato, Foi o primeiro a levantar isso, claro. O primeiro a levantar isso, olha, presta atenção, agora já é uma realidade. Então vocês respeitem aqui, porque é verdade, quando tudo era mato, o Vessone falou, opa... É que a galera toda que tá no meio da tabela parou de pontuar e o campeonato foi se abrindo. O Cruzeiro... O Corinthians tirou nas últimas 5 rodadas 8 pontos do Cruzeiro, 6 ou 7 do Vasco. Ele foi tirando ponto, a galera parou de pontuar e aí o G9 aí tal, abriu um pouquinho a possibilidade. Exatamente. Mas acho que passa muito por esse sábado mesmo. E agora vamos falar de Vitória e Corinthians, lá no Barradão, amanhã, Vitória e Corinthians, os dois com a mesma pontuação, 38 pontos, não é isso, professor? Isso, mas o Vitória sempre à frente em número. 2 vitórias a mais, né? Exato. Qual é a pronúncia certa? Carrillo? Na verdade, o peruano, ele fala mais Carrillo mesmo. Carrillo? Então vamos ouvir o Carrillo falando antes do jogo Vitória e Corinthians. E agora estamos olhando para cima, tentando aproximar-se mais para cima para chegar a uma Copa, a Copa Sul-Americana, que é o principal, né, agora acho. Não, agora sabemos que não é clássico, mas é um rival muito direto. Temos que sair como saímos, tipo, não podemos dar um minuto para eles, temos que sair firmes desde o começo do jogo por causa de rival direito e agora aqui não são, é mais que 3 pontos, né? É quase 6 pontos, por isso temos que ir forte do pedido inicial. Foi muito fácil para mim decidir, é verdade que tipo, chegar a uma equipe onde está peleando para cair não é fácil, mas sendo Corinthians, aceitas essa responsabilidade, aceitas aquele desafio, né? Porque sabes que tirando o equipo daí, o próximo ano vai ser totalmente diferente. Tá vendo, seu Abel? É jogo de 6 pontos. Olha o Carrilho falando aí. Isso gosta dessa. Só que agora são outros 6 pontos, né? 6 pontos do bem. Para os dois lados. Se não tivesse... Não, para o que ganhar. Para o que perder... Se não tivesse derrotado o Palmeiras, se não tivesse ganho o Clássico, você ia falar agora que era jogo de 9 pontos. Ah, talvez. Para os dois, para o Vitória também. Porque esse jogo aí, durante boa parte do campeonato, se anunciava como um jogo para rebaixamento de quem perdesse. E alívio de quem ganhasse, um certo alívio de quem ganhasse, desde de que fizesse o resto. E agora não, agora os dois estão pensando em Sul-Americana. Quando eu falo isso, eu incluo o Vitória, não estou só do lado do Corinthians. O Vitória também vem de sequência de triunfos. Sim. O Vitória melhorou muito o futebol também do Vitória. O Vitória achou um jeito de jogar. O Vitória vem de vitórias importantes contra rivais diretos, contra o Fluminense, Red Bull. Contra a Red Bull, vitória fora contra o Atlético Paranaense. Essa sequência dos 3, são importantes triunfos. Sim, porque o senhor teria a vontade, vamos dizer assim, o impulso de dizer assim, o Vitória no Barradão. Não é só no Barradão, não. Foi lá em Curitiba e meteu bronca para cima do Furacão. O Corinthians, por exemplo, não fez. O campeonato vai se aproximando do fim e o Corinthians só tem chance de ganhar 2 vezes de 3 times. O Vitória, o Bahia e quem mais que falta jogar? Tem mais um time que o Corinthians ganha, porque como o Corinthians só tinha ganho fora do Bahia, a possibilidade de ganhar 2 de alguém era do Bahia. E do Criciúma. Você lembra como foi difícil o jogo contra o Vitória, na Neoquímica? E será difícil esse de novo. O Vitória eu não sou radical, eu admito. O Vitória é mais forte no Barradão. Sem dúvida. Viu, seu Eugênio? E motivado. A mesma motivação que o Corinthians tem é a mesmíssima motivação do Vitória. É o mesmo alívio de quem Acho que o Vitória, ele ao longo dessa temporada, ele soube lidar melhor com adversidades do que o Corinthians. Assim, a maneira como ele buscou resultados, se mostrou competitivo, não negociou tão fácil alguns resultados também. Mas não dá para duvidar do que o Corinthians pode fazer também, mesmo como visitante, assim. É muito difícil ler o Corinthians dessas últimas partidas, né? Tanto de Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. A gente falava como seria importante esse jogo a jogo e passou muito bem pelo Paranaense, mesmo sofrendo alguns sustos. Passou jogando muito mal pelo Cuiabá, mas passou
venceu o clássico contra o Palmeiras dentro de casa, numa outra atmosfera, jogo importante, pontuou. Então, assim, você falar que o Corinthians ele já se dá por vencido como visitante contra o Vitória, não dá para dizer isso. Tem muita capacidade, mas é difícil também fazer a leitura dele. Acho que tem um certo alívio para os dois lados. O empate, por exemplo, não passou a ser o fim do mundo para nenhum dos dois. Porque eles chegariam a 39 pontos, faltando 5 jogos, é isso? Quem imaginaria isso algumas rodadas atrás? Esse seria um jogo muito mais tenso. Mais tenso para o Corinthians. Os dois vêm de sequência de 3 vitórias, não é isso? Tanto Corinthians quanto Vitória, não é? Sim. É isso. Os 3 ganharam os 3 últimos jogos de Brasileiro. E vocês citaram o Atlético Paranaense, a gente está falando do Vitória e do Corinthians, mas eu me lembrei, porque a gente falando do Vitória e do Corinthians, lembramos que os 2 ganharam do Atlético Paranaense. Que fase do Furacão, hein? Péssima fase. Quase todo mundo ganhando do Furacão. Péssima Só fase. o Cruzeiro que... Não só o Furacão, né? O alívio imediato, alívio momentâneo de Vitória e Corinthians tem muito a ver com a presença de outros... Eu ia falar players, mas são players do avesso, né, Mari? Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, olha como facilita o aviso. Cuiabá. E é isso, né? Porque Cuiabá joga fora contra o Botafogo, que a gente vai falar. Aí Atlético Goianiense e Red Bull se enfrentam, o Atlético Goianiense surpreendendo alguns times ali, né? Mesmo já rebaixado. Então tem muito ponto ali. Atlético Paranaense saindo para enfrentar o São Paulo. Então, de novo, pode ser uma rodada que favoreça o Corinthians. O Cuiabá e o Atlético Goianiense, a gente passou quase que todo o campeonato já considerando os dois como já... Ali, a briga era quem seriam os outros 2. E apareceu muita gente nessa fila. Juventude apareceu como um candidato forte. O Criciúma está atrás do Corinthians nesse momento, no campeonato. Eram nomes que sempre estiveram ali. Eram clubes que, quando você olha no início do campeonato, antes de começar, você coloca Juventude e Criciúma entre os rebaixados, sem fazer muito esforço. Mas o transcorrer do campeonato deles foi mais tranquilo. Eles foram ali administrando, ficando ali 12º, 13º, 14º, com uma vantagenzinha razoável para a zona de rebaixamento. Só que agora apertou, né? O funil vai chegando. E nessa hora, você tem que tirar de onde não tem. O Corinthians conseguiu tirar de onde não tem, o Vitória está conseguindo tirar de onde não tem, a gente não sabe como vai terminar. Só que esses clubes estão murchando. Fluminense parecia condenado. Parecia condenado. E ainda corre risco, mas... Deu uma arrancada, mas agora já se vê numa situação ali que já está a perigo. De novo. Está muito melhor do que já esteve. Porque hoje, se perde hoje para o Inter, que é um resultado... A gente falava agora há pouco sobre isso. Bem provável até que o Inter vença o Fluminense, já vai para a próxima rodada, provavelmente tendo sido ultrapassado por 1 ou 2 ali. Agora, como imaginar como que cara tem esse jogo, se Vitória e Corinthians, o Vitória empurrado pela torcida, de repente ficando mais com a bola, o Corinthians apostando mais em contra-ataque? De início, sim. Agora, como eu não gosto de deixar GC sem resposta, Diga lá. Tem que ser o objetivo do Corinthians alvinegro, né? Missão alvinegra, nas últimas 6 rodadas. Objetivo máximo, Libertadores. Como assim? Não tem por onde. O objetivo tem que ser esse. A matemática pode te oferecer isso. O Corinthians tem confrontos diretos, inclusive com os clubes que ele tem que apear. Cruzeiro, Vasco, 2 jogos em casa. Tem que pensar, torcer para todo mundo ganhar as competições internacionais. Se elevar isso aí para 9 vagas, para o Corinthians seria fundamental. Corinthians em Libertadores? O que é? G15? Seria, G12? Não, G9 basta. 9 basta. Seria fundamental, inclusive porque a Libertadores ressuscitaria a Copa do Brasil. Claro. Que é dinheiro. Então esse objetivo, não sei se vai chegar. Pode sonhar? Sim, sonhar pode, é o verbo sonhar. Ninguém está falando que vai chegar, mas é o objetivo que esses profissionais... Fala, Fel, trazendo o primeiro noticiário do Coringão aqui no canal nessa sexta-feira, dia 8 de novembro. Coringão agora que foca totalmente no Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado nas 2 Copas aí em 2 semifinais, a enfrentar o Vitória em Barradão. Esse jogo vai ser no próximo sábado, às 16h30, um jogo muito importante que é chamado Jogo de 6 pontos. E as 2 equipes estão numa fase diferente na competição.
Há um tempo atrás, esse jogo seria decisivo contra o rebaixamento, mas agora, os dois times estão olhando para cima e procurando aí uma vaga na Sul-Americana. Para esse confronto, o Coringão vai ter sérios problemas na zaga. Isso porque o Kaká está contundido e é dúvida para esse confronto. Isso sem falar no André Ramalho, e provavelmente ficará 3 semanas aí afastado dos gramados. Inclusive na reserva desse jogo, teremos ter o jovem zagueiro Renato da Bates Floritiana. Jogador que poucos torcedores conhecem, mas ele pode estar aí relacionado para o próximo confronto. Então, provavelmente, a nossa zaga para esse confronto aí contra o Vitória vai ser formada pelo Félix Torres e Gustavo Henrique. E nas laterais, o Fagner e o Matheus Bidu. Se o Coringão conquistar mais uma vitória no campeonato, essa é a 4ª seguida, e uma marca que faz muito tempo que o Coringão não alcança. Vamos fazer aqui algumas informações com relação ao retrospecto do Coringão na Neoquímica Arena, que esse ano está sendo muito positivo. Apesar dos desafios enfrentados nas últimas temporadas, a torcida do Corinthians continua honrando o apelido de fiel, usando o apoio consistente mesmo em tempos de pouca glória e nas constantes lutas contra o rebaixamento. De acordo com os dados, o Corinthians alcançou a marca de 15 jogos seguidos com um público acima de 40 mil pessoas na arena. Galera, são um número muito significativo e, inclusive no cenário brasileiro, acho que nenhum time alcançou tal feito. Mais de 40 mil torcedores numa sequência tão grande de jogos, acho difícil vencer o Coringão. A última vez que o estádio excedeu média de 40 mil torcedores foi em junho de 2024, onde o Corinthians venceu o Vitória por 3-2 na 14ª rodada, com um público de 37.600 presentes. Aí um dado importante, no primeiro turno o Coringão venceu por 3-2 o Vitória jogando na Neoquímica Arena. 3-2 amanhã eu assinaria, torcedor, em você. O maior público desse período foi registrado no jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, onde 46.400 torcedores compareceram na arena. E ano que vem, tomara que o Coringão venha numa fase melhor e vamos bater esse recorde de público mais uma vez. E aí, torcedor, você está confiante para esse jogo contra o Vitória lá no Barradão? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Antes de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, e ative o sininho das notificações para ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Corinthians. Então até o próximo vídeo!